Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega enviar investigação contra empresários à primeira instância. E você vai ver também. No Brasil, 3 em cada 10 famílias enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave. Diretor-geral da OMS afirma que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou, mas que o fim está próximo. Após 2 anos, presidente da China, Xi Jinping, deixa o país para a viagem oficial ao Cazaquistão. A Igreja Internacional da Graça de Deus promoverá no próximo sábado o grande evento O Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje um pedido para que fosse enviada à Justiça Federal em Brasília a investigação sobre empresários que apoiam o governo. Segundo o ministro, o envio da apuração para outra instância da Justiça seria prematuro. Isso porque a Polícia Federal ainda analisa as provas reunidas durante a ação de busca e apreensão e terá que avaliar se há conexão com outros fatos apurados no Supremo sobre o grupo investigado. A defesa do empresário Luciano Hang, um dos alvos da apuração, alegou que o caso não é de competência do Supremo e não há elementos que liguem o grupo de empresários à ação de uma milícia digital. 3 em cada 10 famílias brasileiras tiveram dificuldades para comprar alimentos e precisaram reduzir a quantidade de algum item. O levantamento é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. A maior proporção de famílias em insegurança alimentar grave está nas regiões norte e nordeste do país. Mas a maior concentração de pessoas que passam fome, em números absolutos, está no sudeste, região mais populosa do país. Considerando toda a população sofrendo com a insegurança alimentar leve, moderada ou grave, a cidade de São Paulo está no topo do ranking, com 26 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais, com 11,2 milhões de habitantes. Os pesquisadores constataram que o problema se agravou após a pandemia, com a queda na renda das famílias e o aumento do custo de vida. Mais de 40 cidades brasileiras implantaram o Tarifa Zero no transporte coletivo. Os dados são da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. A Câmara Municipal aprovou a lei que prevê a gratuidade aos usuários em 43 municípios no início dessa semana. As tarifas foram aplicadas nas cidades menores, onde o sistema de transporte não representa um custo significativo e possuem receitas advindas de algum tipo de atividade econômica realizada em seu território, segundo a diretoria da associação. Nas grandes cidades, arcar com um serviço de transporte público gratuito para a população custaria cerca de 10% do orçamento. Em Minas Gerais, mais de 10 cidades já implementaram a tarifa zero. A cidade de Birité, na Grande Belo Horizonte, deve ser a próxima na implementação. A Anatel liberou hoje em mais 7 capitais a ativação do sinal 5G. A ativação deve ser feita na próxima segunda-feira. De acordo com o órgão, até o dia 28 de novembro, as empresas Claro, TIM e Vivo deverão ativar novas estações do sinal 5G em Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Atualmente, 15 capitais já contam com o sinal em operação. Em agosto, o Conselho Diretor da Anatel aprovou mais de 60 dias de prazo para a tecnologia começar a rodar em 15 capitais brasileiras. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite para você que nos acompanha. Profissionais da saúde fazem protesto na porta de hospital na zona norte do Rio e interditam a via.
Enfermeiros e técnicos de enfermagem realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, na porta do Hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio. Por volta das 10h20 da manhã, ambos os sentidos da rua Almirante Baltazar estavam interditados. Os enfermeiros defendem o piso salarial de R$ 4.750 para os setores público e privado. O valor foi aprovado pelo Congresso, mas suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O Congresso também havia aprovado o valor salarial mínimo para os técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, também suspenso pelo ministro que suspendeu a lei até que sejam analisados os impactos na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento dos municípios e estados. Agora, o STF avalia em plenário virtual se vai manter ou derrubar a decisão do ministro. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Olha só, o monitoramento dos preços das fraldas infantis e geriátricas realizado pelo Procon São Paulo registrou uma diferença acima de 130% no valor cobrado por um mesmo produto em agosto. Na comparação dos mesmos produtos na pesquisa do ano passado, o Procon São Paulo diz ter registrado alta de 9% no preço médio. O repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. O preço de fraldas tem uma variação de até 130% para o mesmo produto, segundo o levantamento do Procon de São Paulo. A diferença pode ser de até R$ 26,46 para um pacote de fraldas da mesma marca no mês de agosto. Na comparação anual, a pesquisa aponta a alta de 9%. Para as fraldas infantis, o aumento é de 7,5% em média. As adultas têm uma maior alta, de 14%. Isto aponta a importância de sempre pesquisar antes de comprar. Por ser oferecida em pacotes de diferentes tamanhos, é válido chegar ao preço da unidade dividindo o valor do pacote pela quantidade por ele oferecida, podendo assim escolher o melhor para o seu bolso. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira após a forte alta da véspera. A moeda norte-americana caiu 0,19% e encerrou o dia cotada a R$ 5,177 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje, retomando a trajetória da véspera. O índice recuou 0,22% a 110.547 pontos. O banco suíço UBS elogia a política monetária do Brasil e prevê um recuo ainda maior da inflação. A instituição financeira avalia que a inflação brasileira vai perder força antes do que os outros bancos. Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil vai reverter o cenário de alta dos preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do banco suíço UBS. De acordo com um artigo intitulado De Patinho Feio a Cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global nos próximos meses. Apesar da previsão de queda na vanguarda mundial, o banco reforça que o núcleo da inflação no Brasil não terá muita desaceleração, com uma alta ainda prevista para os preços do setor de serviços. Segundo o relatório, uma parte razoável da aceleração da inflação de serviços será diretamente ligada a um efeito rebote do período inicial da pandemia. Na análise com 14 países, o banco reforça que o Brasil teve a 11ª maior inflação no período compreendido entre março de 2021 e janeiro de 2022. A inflação foi mais rápida e volátil no Brasil do que nas outras 3 economias no segundo semestre de 2021 e agora é esperado que a inflação brasileira seja menor do que as demais. E você vai ver ainda nesta edição, o diretor-geral da OMS afirma que a pandemia de Covid-19 não acabou, mas o fim está ao alcance das mãos. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus promoverá no próximo sábado o grande evento, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa em São Paulo. Nós voltamos em instantes, até já.
Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos aos destaques internacionais. O presidente chinês desembarcou hoje no Cazaquistão para estreitar os laços com países da Ásia Central. Essa é a primeira viagem para o exterior de Xi Jinping desde o início da pandemia. O avião do líder chinês aterrissou pela manhã na capital Nur-Sultan. Ao descer da aeronave, foi recebido pelo presidente cazaque Kassym Tokayev. Depois da visita, Xi Jinping vai ao Uzbequistão para comparecer a uma cúpula dos dirigentes dos Estados-membros da Organização de Cooperação de Xangai. Os dois países da Ásia Central fizeram parte da União Soviética e estão localizados em uma região no centro das novas Rotas da Seda, o vasto projeto do presidente chinês para melhorar os vínculos comerciais da China com o resto do mundo. Milhares de cazaques têm vínculos familiares com os habitantes de Xinjiang, onde são a segunda maior população de língua turca depois dos uigures. Na segunda etapa da viagem no Uzbequistão, Xi vai participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, composta por China, Rússia, Índia e Paquistão, além de 4 países da Ásia Central: Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão e Uzbequistão. E agora uma notícia que tenho certeza que todos quiseram muito ouvir e nós noticiarmos. O fim da pandemia de coronavírus está próximo. O anúncio foi feito hoje pela Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS comparou a situação atual a uma maratona. Ele disse que o mundo está bem próximo da linha de chegada e, por isso, não pode parar de correr. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de Covid-19. O número de mortes semanais pela doença atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. We can see the finish line. Podemos ver a linha de chegada, estamos em posição de vencer, mas agora é o pior momento para parar de correr. Agora é o momento de correr forte e ter certeza que cruzamos a linha de chegada e colhemos os frutos do nosso trabalho duro. O diretor da entidade de saúde da ONU afirmou que se a oportunidade para encerrar a pandemia não for devidamente aproveitada, há o risco de novas variantes, mais mortos e mais incertezas. De acordo com o último boletim epidemiológico do OMS, o número de casos caiu 12% na última semana de agosto para 4,2 milhões de novos contágios declarados. O número de infecções é maior devido aos casos leves não declarados e também porque muitos países desmobilizaram as estruturas para testes. E vamos agora ao Reino Unido. O Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, já está aberto desde as 5 horas da tarde pelo horário local para a população se despedir da Rainha Elizabeth II. A fila de pessoas já ultrapassa 6 quilômetros. O caixão de Elizabeth II chegou ao Palácio de Westminster, a sede do parlamento, para uma grande homenagem popular, a última etapa do longo adeus antes do funeral de Estado e sepultamento em 19 de setembro. Com pontualidade britânica, a comitiva que acompanhava o caixão deixou o Palácio de Buckingham às 2h22 da tarde pelo horário local. Cavalos puxaram a montaria que carregou o corpo pelas ruas lotadas de Londres, seguido a pé pelo rei Charles III, os irmãos e os filhos William e Harry. O cortejo foi acompanhado por uma banda da guarda escocesa, que interpretou as marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn e Chopin. O trajeto de 38 minutos e quase 15 quilômetros foi acompanhado a cada 60 segundos por uma salva de canhão do Hyde Park e pelo som dos sinos do Big Ben, como homenagem à monarca. E hoje é quarta-feira, dia do Leonardo Félix falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite, Maria Alice, a todos que nos assistem aqui na HIT. Hoje, dia clássico de futebol, a gente tem um confronto sensacional no Maracanã. A gente vai falar daqui a pouco, vai falar desse jogo que acontece daqui a pouco, às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília, no Maracanã. Flamengo e São Paulo se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Desse confronto vai sair o primeiro finalista do torneio. No jogo de ida, no fim de agosto, o Flamengo construiu uma boa vantagem ao vencer o São Paulo por 3-1 no Morumbi. O placar obriga os paulistas a vencerem por 3 gols de diferença para avançar à final. Se vencerem por 2 gols, a definição será nos pênaltis. Uma vitória simples ou empate coloca os cariocas em mais uma decisão. O Flamengo volta a atuar com sua força máxima.
Já classificado para a decisão da Libertadores, o treinador Dorival Júnior sofreu com suspensões e também poupou o time nas partidas contra o Vélez pela disputa continental, Ceará e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo busca reverter o placar adverso no duelo. Por isso, o técnico Rogério Ceni vai levar ao campo o que tem de melhor, depois de poupar seus titulares no clássico contra o Corinthians no Brasileirão. O time busca manter o embalo após a classificação para a final da Sul-Americana. A novidade na escalação estará no gol. Felipe Alves, que não está inscrito na Copa do Brasil, dará lugar a Jandrei, que tinha perdido a vaga após sucessivas falhas. E lembrando que faltam 67 dias para a Copa do Mundo, está chegando a hora e a gente traz sempre aqui na programação o boletim Qatar 2022, para esse esquenta super especial, a gente traz sempre informações. E a gente vai falar também de Champions League, jogos que acabaram agora há pouco. Tivemos aí o Paris Saint-Germain ganhando por 3-1 gols aí do trio Mbappé, Messi e Neymar para cima da equipe israelense do Haifa. Também tivemos aí o Real Madrid ganhando por 2-0 do RB Leipzig e também tivemos aí a lei do ex, o Cometa Haaland, em cima do Borussia Dortmund 2-1. Jogos aí de destaque nessa rodada da Champions League e na semana que vem mais jogos aí pela rodada de grupos da Champions League. Eu fico por aqui, Maria Alice e amigos da HIT, até a próxima quarta-feira. Obrigada, Léo, e na contagem regressiva aí, né, para a Copa do Mundo do Catar. É isso aí, obrigada, Léo, pela sua participação, até a próxima quarta-feira, então. Boa noite, até lá. Boa noite. E olha só, no próximo sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus promoverá o grande evento, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O programa Show da Fé, com o missionário R.R. Soares e muitas outras atrações serão transmitidas de lá ao vivo. E a entrada será gratuita. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. O Show da Fé é o carro-chefe da programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Apresentado e dirigido pelo missionário R.R. Soares, o programa que leva o Evangelho aos 4 cantos do mundo é gravado aos finais de semana na sede estadual da igreja em São Paulo. Mas neste sábado será transmitido de um palco diferente. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Do altar da Igreja da Graça para o ginásio da Portuguesa em São Paulo. É daqui que no próximo dia 17 de setembro, o missionário R.R. Soares vai comandar o Show da Fé para um público de aproximadamente 7.000 pessoas, no evento O Ano da Retomada. Esse ano é a retomada após um período difícil que enfrentamos, que foi essa pandemia, onde, querendo ou não, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas próximas. Então, por isso, o ano da retomada. E é com esse propósito que o Show da Fé será transmitido em 3 horários no evento, às 9 da manhã, 2 da tarde e 18 horas. É um privilégio ter a presença do missionário ali, algo que ele decidiu. Ele falou, vou levar a bênção para aquelas mulheres, para os jovens, para os homens. Como ele mesmo disse para mim, Thaís, eu vou levar o recado de Cristo e a festa fica com vocês. Então eu falei, amém, glória a Deus. E será mesmo uma grande festa, com show de Kelly Benigno, Senhor Deus que me ama, Ele cuida de mim. Isabela Rios, Essa minha fortaleza só em ti eu confiarei. Israel Soares, E toda a terra está cheia da tua glória. Fernandes Lima, Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. e o pastor Jaime de Amorim. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o
coração de adorador. Além das apresentações dos cantores da Graça Music, cultos dos ministérios da Igreja Internacional da Graça de Deus serão celebrados e transmitidos ao vivo na TV. Começando com as Mulheres que Vencem, com a pastora Thaís Benevente, às 10h30 da manhã. A base do Ministério Mulheres que Vencem são as intercessoras. Então você vai ver ali no evento intercessoras espalhadas, orando para que mulheres sejam realmente alcançadas naquela hora, mulheres que nunca ouviram falar de Jesus. Então vai ser poderosíssimo o que Deus vai fazer naquele lugar. Às 13h30 da tarde, o palco será tomado pelos Jovens que Vencem, sob o comando do pastor Márcio Alves. Esse mês em específico nós estamos trabalhando com o tema ainda não é o fim, depressão tem cura, Setembro Amarelo. Então nós batemos forte nesse mês para tratar jovens que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e faremos um clamor específico por esse tipo de pessoas, por esse grupo, né? Então estamos convidando jovens que estão passando por essa luta. Aliás, você pai, você mãe, você que tem filhos em casa, pode trazer que eles serão alcançados pelo poder de Deus. E para fechar esse grande dia, o pastor Carlos Silva chegará com os Homens que Vencem no palco do Ano da Retomada. Nós estamos em consagração e com certeza Deus vai fazer maravilhas lá no nosso meio. Não fique em casa não, pega a sua esposa, pega os filhos, faça deste sábado um sábado especial. Sábado, dia 17 de setembro, a partir das 9 da manhã, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa. Rua Comendador Nestor Ferreira, número 33, Canindé, São Paulo. A entrada é gratuita. E não se esqueça de convidar a todas as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cativas, oprimidas, na mão do inimigo. Ali vai acontecer obras extraordinárias. Jovem, vem, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Eu faço esse desafio. Se não mudar, você não precisa voltar. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Imperdível no próximo sábado, então. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.